Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco. Olá, novamente estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa de discipulado e queremos agradecer e louvar a Deus pela sua graça em nossas vidas. Que a graça e a paz dele estejam sendo multiplicadas na sua vida. Hoje, a nossa temática é sobre Deus, o que os teólogos têm chamado na teologia sistemática de teologia propriamente dita. Então vamos estudar Deus, estudar os seus atributos. E você pode estar se perguntando, mas por que estudar primeiramente as Escrituras e não estudar Deus primeiramente? Porque tudo o que nós sabemos da pessoa de Deus é revelado através das Escrituras. Espero que essa seja uma aula muito proveitosa para você, para a sua vida e que Deus nos abençoe. Vamos nessa? Pois bem, queridos, voltamos ao nosso programa de discipulado e é importante que eu diga que você deve ter em mãos a sua Bíblia para conferir as nossas referências, ou a Bíblia, ou o seu dispositivo, como queira, mas é importante que você possa estar conferindo tudo aquilo que nós iremos falar nesse dia, nessa aula. Então, como já foi citado anteriormente, nós iremos falar sobre essa temática, teologia propriamente dita, e ao fundo você vê uma pintura de Michelangelo, a criação de Adão, é uma pintura que está no teto da Capela Sistina, belíssima pintura, e aí retratando a pessoa de Deus à sua direita, e aí Adão. Então, tem muitos detalhes filosóficos nessa imagem, excelente, uma imagem excelente para você procurar depois e fazer uma leitura, uma análise também dessa obra, dessa pintura. Vamos falar sobre Deus. Então, teologia propriamente dita é o estudo sobre a pessoa de Deus, a pessoa do próprio Senhor, aquele que se revelou a nós através das Sagradas Escrituras, aquele que é Criador. Então, os teólogos têm definido essa doutrina como teologia propriamente dita. A doutrina anterior que nós estudamos foi bibliologia, então foi o estudo das Sagradas Escrituras. Essa é o estudo do próprio Deus. Como eu falei já no início do vídeo, mas por que começar com as Escrituras? É de lá onde nós sabemos e conhecemos todo o restante das doutrinas. Então, Deus se revelou para nós através da sua palavra, e só é apenas estudando ela, dando o devido valor, a credibilidade, entendendo a sua autoridade, a sua inerrância, que nós entendemos todo o restante das doutrinas. Então, essa é a nossa temática nesse dia, falando sobre teologia propriamente dita. Vamos dar continuidade. E aí a nossa definição. Quem é Deus? Nós não podemos definir Deus com conceitos filosóficos. Nós só podemos definir Deus com aquilo que está revelado em sua palavra sobre ele mesmo. Então, como nós podemos definir Deus? A partir dos seus atributos. Então, nós conceituamos Deus a partir dos seus atributos. Então, essa daí é uma citação enorme da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. E ela diz o seguinte: o Senhor nosso Deus é somente um. Unidade. Deus é somente um em três pessoas. Uma essência, três pessoas. Lá na frente nós vamos explicar isso. O Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo. Então Deus existe sem necessidade de nenhum criador. Isso é incompreensível à nossa mente porque nós somos limitados. Então ele subsiste por si mesmo. Ele simplesmente existe e provém de si mesmo. Infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, ou seja, a própria pessoa de Deus não é compreendido em sua plenitude, senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, ou seja, santíssimo, invisível, ele é espírito, então não tem como vermos a pessoa de Deus sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, o qual nenhum homem é capaz de ver. Ele é imutável, é imenso, ele é eterno,
incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo. E aqui a palavra sapientíssimo, usando um sinônimo, Deus tem toda a sabedoria para si. Completamente livre e absoluto, ao contrário de nós, que somos finitos e somos dependentes dele. Operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, ou seja, ele é soberano, que é justíssima a vontade e imutável, e para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Contudo, ele é justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que de modo nenhum inocentará o culpado. Então, cada palavra exposta nessa confissão ou cada palavra dessa definição tem referência bíblica. E aí eu não quis ser tão exaustivo, eu apenas quis trazer uma definição de quem é Deus. Por isso que eu não deixei todos os versos aí citados, porque ficaria longa demais essa citação. Então, podemos definir Deus a partir dos seus atributos, e veja que aí estão muitos dos atributos de Deus, mas pela nossa limitação, é isso que nós conseguimos. Talvez você esteja achando muito, olha, enorme essa definição de Deus. Mas dentro da nossa limitação, isso é tudo o que nós conseguimos. Há muito mais na pessoa de Deus em que nós podemos pontuar. Prosseguindo. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, quando nós estamos lendo a saída do povo, e Moisés reluta juntamente com Deus em não querer fazer a missão que o Senhor tinha dado a uma nação que estava sendo escravizada ali no Egito. E Deus quer libertar o povo, e ele escolhe alguém, e esse alguém é Moisés. Então, Moisés está muito receoso, coloca muitas barreiras diante de Deus. Olha, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E Deus dá todas as respostas. Deus não deixa que Moisés se delongue demais, e Moisés faz uma pergunta. Sim, e se alguém perguntar quem me enviou, quem é que eu digo? E aí está uma das declarações mais fantásticas de Deus na Bíblia. Eu sou o que sou. Então, aqueles hebreus, o povo hebreu que escutou isso, já entendeu que quem estava enviando Moisés para libertar o povo é aquele que era e que é. É um Deus que é pré-existente, que existia antes, que existe agora e que existirá eternamente, porque Deus não tem começo, também não tem fim. Então, eu sou o que sou. E veja que interessante. Quando nós chegamos no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele se intitula dessa mesma forma. Eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão. Então, são muitas as denominações que Jesus usa para si, usando essa expressão no sentido de trazer para si a questão de ser ele mesmo também Deus. Então, os judeus que escutavam Jesus dizendo, olha, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eles entendiam, ele está blasfemando, e essa era a crítica que diziam a Jesus. Por quê? Porque Jesus está se proclamando, está dizendo que ele é Deus. E é justamente isso, ele é Deus. E essa, como nós vimos na última aula, é o propósito. Esse é o objetivo do livro de João, do Evangelho de João, é provar que Jesus Cristo é Deus. Então, por isso que ele usa justamente essa mesma expressão, eu sou o que sou. Vamos prosseguir. Antes de prosseguirmos, um detalhe. Deus é incompreensível. Deus
é incompreensível. O que é que eu quero dizer com isso? O que queremos dizer quando dizemos que Deus é incompreensível? É que Deus não pode ser compreendido pela mente humana? É que a teologia não desvenda Deus? Não é necessariamente isso que nós estamos querendo dizer. Porque seria contraditório dizer que Deus é incompreensível, eu que estudo teologia, ou nós que estamos estudando teologia. Dizer que Deus é incompreensível é dizer que nós não compreendemos e nunca compreenderemos profundamente Deus. Nunca compreenderemos profundamente o seu amor, o porquê ele nos escolheu, porque ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, porque ele criou todas as coisas. Nós sabemos que Deus criou tudo para o louvor da sua glória, mas nós não temos todos os nossos porquês respondidos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, é isso que sua palavra nos diz. Mas Deus é incompreensível no sentido de que nós não podemos e nunca entenderemos plenamente o seu ser, nem mesmo na eternidade. Nunca compreenderemos exaustivamente o amor de Deus, a sua soberania. Tem coisas que acontecem que nós não entendemos. O porquê desse coronavírus, nós não entendemos. Mas sabemos que Deus é soberano em todas as situações. Ele é incompreensível porque nós não entendemos todos os seus desígnios, todas as suas vontades. Mas nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Pois bem, há um texto, eu considero esse texto fantástico no livro do profeta Isaías, que diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, o próprio Deus, nas suas escrituras, mostra a superioridade do seu conhecimento em relação ao nosso conhecimento finito, nosso conhecimento limitado ao tempo e espaço, aquilo que nós estamos vivendo no aqui e agora. Então, quem guiou o Espírito do Senhor? Isso é uma pergunta retórica, uma pergunta que se autorresponde. Ninguém. Deus é o próprio Espírito que, pelo seu divino conselho, decide todas as coisas. Ainda nós podemos ver na palavra do Senhor alguns versos que nos chamam a atenção para isso, para a grandiosidade desse conhecimento, para a grandiosidade desse Deus que é insondável, que o nosso coração não jamais pode compreendê-lo completamente, exaustivamente. Então, Salmo 145, verso 3 diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O Salmo 147, 5 nos diz o seguinte: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Sua grandeza não se mede. Não tem como compreendermos o entendimento desse Deus, o seu conhecimento de todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 11, verso 33, Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, é isso que Isaías diz. Então, nós nunca compreenderemos o Senhor de forma exaustiva. Então, tudo aquilo que nós conhecemos foi porque Ele quis se revelar de forma que nós pudéssemos entender. E o que é mais interessante é que a revelação do Senhor, Deus foi tão gracioso em se revelar para nós que em determinados momentos das Escrituras Ele usa uma linguagem que nós podemos entender o que Ele quer dizer. Então, Deus cirou, a mão do Senhor, Deus ouve, né? O Espírito Santo
geme por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, são figuras de linguagem, são uma comunicação do próprio Deus para que nós entendamos a sua vontade, para que nós possamos ter nossa mente clareada ou iluminada pelo Espírito Santo para entender e aplicar a sua palavra ao nosso coração. Louvamos a Deus por isso. Continuando, é importante que nós digamos que, como um Espírito eterno, Deus, como um Espírito eterno e plenamente cheio de poder, ele é um ser essencialmente pessoal. Lembra disso. Muitas outras religiões têm seus deuses, por exemplo, o islamismo, mas o Alá, o Deus do islamismo, não é um Deus pessoal como o Deus do cristianismo é. Então Deus se relaciona com a sua criação, Deus se relaciona conosco. E olhe, por exemplo, para Jesus Cristo, o Deus homem, um Deus encarnado que veio para salvar pecadores. Então ele se relaciona com seu povo, se relaciona conosco. Então o Deus cristão é um Deus essencialmente pessoal. Ele se comunica conosco, ele se revelou para nós, para que possamos ter com ele intimidade e comunhão. Lembra da oração? Então, a oração é intimidade com Deus, a palavra do Senhor é ele falando conosco. Então, como um Espírito eterno e plenamente cheio de poder, Deus é um ser essencialmente pessoal, uma pessoa. Algumas religiões também têm dito que, por exemplo, o Espírito Santo é uma força. Mas o Espírito Santo se revela nas Escrituras também como uma pessoa. Ele guia, por exemplo, em Atos capítulo 13, ele guia Paulo e Silas para as missões, como uma força tem poder de guiar alguém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito se entristece. Então são referências bíblicas que mostram que o Espírito de Deus é também pessoal. Uma força não se entristece, uma força não guia ninguém. Então, entendendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, que nós entendemos que Deus, seu Filho Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo são pessoas. Eles se relacionam conosco. Talvez essa seja uma imagem muito comum na sua mente. Então, se é uma pintura de um russo, agora não me recordo nem o nome do pintor, nem o nome da pintura, mas talvez essa seja uma imagem de Deus que você tem criado na sua mente. Um Deus barbudo, cheio de sabedoria, que está lá no céu aplicando o seu juízo, pronto para castigar. Mas não é exatamente essa revelação que as Escrituras nos fazem de Deus. Ele é um Deus amoroso, apesar de ser Espírito, mas ele nos ama, enviou o seu Filho. Lembra lá de João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não existe essa imagem de um Deus que está para julgar. Talvez essa imagem que nós temos de Deus é uma imagem criada pelo islamismo, uma imagem de Alá, um Deus pronto a julgar, que não se relaciona com seu povo. Mas o Deus cristão enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, e ele se relaciona conosco, ele nos ama. Ele nos dá a sua graça, e a graça de Deus é o seu favor imerecido para as nossas vidas. Então, desfaz essa imagem de Deus que você tem, de um Deus que está pronto para exercer juízo. Ele vai exercer juízo, mas na vida daqueles que não o aceitam, que não vivem sob a sua palavra, que não estão de acordo com a sua vontade. Nós que já fomos salvos em Jesus Cristo e somos novas criaturas em Jesus Cristo, somos alvos do amor constante, da graça constante desse Senhor na nossa vida, e não necessariamente do seu juízo. Então, desfaz essa imagem e veja como essa pintura ela é bela, apesar de montar um Deus aí de forma física, mas
Não são demônios. Isso aí atrás são anjos, à direita e à esquerda são anjos. E ao redor de Deus aí são os querubins. Então são seres angelicais que tinham 3 pares de asas. Então está lá no texto de Isaías capítulo 6, se você quiser conferir depois. Os querubins eles tinham 3 pares de asas que com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto, porque Deus em sua infinita glória, nem os próprios seres angelicais o miram diretamente. Vamos prosseguir. Quando nós falamos sobre Deus, é importante que tenhamos em mente atributos. Nós já falamos que não tem como definir Deus se não olharmos para os seus atributos. Então, Deus ele se revela através dos seus atributos, mas nós temos atributos de Deus que são incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que é que eu quero dizer com atributos incomunicáveis de Deus? São atributos de Deus que não foram doados para a raça humana. Como assim? Deus comunica o seu atributo, a sua essência conosco. Os comunicáveis também são aplicados a nós através da sua palavra. Mas os incomunicáveis são atributos que pertencem exclusivamente a Deus. São atributos que compõem a sua majestade e que são exclusivamente dele mesmo. Por exemplo, Deus é grandioso. Nós não somos grandiosos. Nós somos limitados. Deus é soberano. Nós dependemos da soberania do Senhor. Deus é onipotente. Nós somos limitados e pequenos. A Bíblia diz que nós somos vermes. Deus é onisciente. Então sabe todas as coisas, tudo aquilo que nós pensamos. Deus é onipresente, Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Deus é eterno, nós somos finitos, fomos criados por Ele. Deus é imutável, Ele não muda. Nós somos suscetíveis aos nossos humores. Então, a sua tarefa é depois conferir biblicamente todas essas referências. Você olha aí o tempo em que o vídeo está passando nesse momento, e aí você volta e confere na sua Bíblia cada uma dessas referências bíblicas. Então, são os atributos incomunicáveis como os atributos comunicáveis de Deus. Então, essa é a sua tarefa de casa. Nós vamos dar prosseguimento com os atributos comunicáveis, mas você vai voltar e vai olhar na sua Bíblia cada referência dessa e ver os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis da pessoa de Deus. E os atributos comunicáveis? É aquilo que Deus é e que também quer que nós sejamos. Então, Deus é santo. Então, Levíticos 11:45, Ele é justo, completamente justo. Isaías capítulo 5, verso 16, Deus é amor, 1 João 4:8, Ele é fiel, Salmo 145, verso 13, a parte B do verso, Ele é misericordioso, Lucas 6:36, Deus é zeloso, Ele é um Deus que cuida. Então, Êxodo 34:14. O que é importante que nós entendamos aqui nos atributos comunicáveis? Deus comunicou esses atributos, Ele deu ao homem. Mas nós nunca teremos esses atributos como Deus tem. Deus é sem pecado, nós temos pecado, a nossa natureza humana é falha por causa do pecado que nós herdamos de Adão. Então, os atributos comunicáveis em Deus, eles são puros. São completamente exercitáveis na pessoa de Deus. Já conosco, eles têm certos defeitos, justamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, a nossa santidade, Deus quer que nós sejamos santos, sejamos separados do mundo. Mas a santidade de Deus é diferente da nossa. Deus é justo, mas a nossa justiça é diferente da de Deus. Deus é amor. Muitas vezes nós não amamos como deveríamos,
ou nosso amor muitas vezes é fingido. Deus é fiel. Muitas vezes nós não conseguimos ser fiel ao Senhor com coisas simples, mas Ele quer, Ele deseja que nós sejamos fiéis. Deus é misericordioso e muitas vezes nós não conseguimos nem sequer perdoar aqueles que nos ofendem ou olhar com misericórdia para aqueles que estão nos perseguindo ou querendo nos rebaixar. Deus é zeloso, Deus é um Deus cuidadoso. Muitas vezes nós deixamos de honrar nossos pais, não queremos cuidar deles. Muitas vezes nós não queremos cuidar nem de nós mesmos. Então, veja que os atributos comunicáveis de Deus estão também em nós, devem ser exercidos por nós, mas são diferentes exercidos por Ele. Falar sobre Deus é também falar sobre a Trindade. Então aqui está um assunto difícil de se trabalhar, mas eu preciso tocar nesse assunto, vamos ver isso posteriormente, mas o que é importante você saber quando nós falamos em Trindade? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é Jesus, Jesus não é o Espírito Santo, como você vê no gráfico. Mas os três são Deus. Não são deuses, são Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Muitas vezes nós entendemos errado a Trindade. Mas os três são Deus. São três pessoas com funções distintas. Mas todos os três são Deus. Eles têm poder divino. Não são três pessoas fazendo o que eles querem. Todos têm a mesma vontade. Eles são Deus. Mas são três pessoas com tarefas distintas. Deixe-me usar aqui um exemplo. Toda ilustração tem suas limitações. Mas pense, por exemplo, numa empresa. Então, determinada empresa tem o gerente, tem um vendedor e tem um gari, pessoa que limpa lá, serviços gerais ou trabalha na Copa. Todos eles querem que a empresa ande bem. E eles realizam seus serviços da melhor forma possível. Eles possuem funções distintas, mas todos fazem parte da mesma empresa. Na Trindade, nós não temos cargos, por assim dizer. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só que nós vamos entender mais na frente que o Filho, ele se subordinou ao Pai em determinada ocasião para vir nos salvar. Depois que o Filho ascendeu, Jesus Cristo foi para a glória, então ele envia o seu Espírito Santo. Então, é interessante. Então, nós temos aí um trabalho excelente na Trindade. Nós poderíamos chamar até de triunidade. São três pessoas na unidade. Então, são três pessoas com a mesma essência. Três pessoas com papéis distintos. Onde é que nós vemos isso? Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. É interessante porque na Bíblia você não vai encontrar a palavra Trindade. Mas você vai ver muitas ocasiões em que nós encontramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 1. Você vai ver bem claramente os papéis da Trindade na salvação. Efésios, capítulo de número 1, do verso 3 em diante. A Bíblia diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus nos abençoa com toda sorte de bens celestiais por intermédio de Jesus Cristo. Mas é Deus quem nos concede isso.
Assim como nos escolheu Deus, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, ou seja, nova vida, pelo seu sangue, Jesus Cristo, pela sua morte, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e imprudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, Deus traz Cristo e para que no fim dos tempos todas as coisas converjam para ele, vão até Cristo, verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança em Jesus Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então nós temos aqui Deus nos escolhendo, e veja a Trindade trabalhando na salvação. Nós temos o Senhor Jesus Cristo se dando por nós, morrendo em nosso lugar, e veja que Paulo está falando aqui na plenitude dos tempos, todas as coisas vão apontar para Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que nos marca, é aquele que nos sela, apesar dos nossos pecados, apesar de nós, o Espírito Santo nos sela para que sejamos, no último dia, sejamos salvos, sejamos ressuscitados pela obra de Jesus Cristo. Vamos prosseguir. O papel do Pai no plano da salvação. Então nós vimos em Efésios todo o plano de Deus na salvação. E aí nós temos o papel de Deus na salvação. Então ele amou o mundo e enviou seu Filho. João 3,16. E uma segunda tarefa nesse dia é: você vai conferir todas aquelas referências bíblicas que nós falamos sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Você deve lembrar desses conceitos. Os atributos comunicáveis é aquilo que Deus comunica para nós e Ele quer que nós sejamos a sua imagem, exercendo aqueles atributos que Ele tem nele mesmo. E os atributos incomunicáveis, que são atributos que Deus não comunicou para nós, Ele não nos deu ao seu povo, nós sabemos, e aí são os atributos de grandeza do Senhor. Ele não é apenas grande, mas é um Deus bom. São os atributos de grandeza, que são os atributos incomunicáveis, e os atributos de bondade são aqueles atributos que são comunicáveis, que Deus, em sua bondade, nos quis revelar e comunicar ao seu povo. Então, decore esse versículo, João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo e enviou seu Filho Jesus Cristo para que morresse pelos nossos pecados. Ele leva o perdido até Cristo. João 6,44. Então, quero convidar a abrir também sua Bíblia comigo nessas referências. João 6,44. Ninguém pode vir a mim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem nos leva, quem nos ilumina para que sejamos salvos é o próprio Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo, é somente Deus quem se revela, ou quem revela Jesus Cristo para a nossa salvação. E aí o verso também 65, que diz o seguinte: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for
concedido. Então a salvação é obra do próprio Deus. Ele revela seu Filho para que possamos ter salvação, mas somente Deus concede que tenhamos a mente esclarecida para que apliquemos sobre nós o sacrifício de Jesus Cristo. O Deus nos dá entendimento. O Evangelho de Lucas, você volta um pouquinho aí, capítulo de número 10, verso de número 21, diz o seguinte: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, Jesus, falando sobre salvação e olhando para os religiosos da sua época, nos faz entender que a salvação não foi necessariamente revelada aos instruídos, aos doutores da época, ou da nossa época, ou da época de Jesus Cristo, como os religiosos, mas foi para nós, os simples, os humildes, os pequeninos. Então Deus nos dá um entendimento sobre a nossa salvação. Ele envia o seu Espírito. Então você adianta, vai para a carta de Paulo aos Gálatas, lá depois de 2 Coríntios, na sua Bíblia. Gálatas capítulo 4. Verso 6, nós lemos o seguinte: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, Deus envia o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, para que possa nos selar, como você viu lá em Efésios, para o dia da sua visitação, no dia em que o Senhor Jesus vai voltar e nos levar para a eternidade, para aquele grande dia. E ele nos ressuscitará no futuro. 1 Coríntios, você volta um pouquinho agora, capítulo 6, verso de número 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, o papel do Pai na salvação envolve todas essas características. Ele envia seu Filho. E aqui é muito importante que eu diga que nenhuma religião que diminui a importância de Jesus Cristo é verdadeira. Nós só podemos dar crédito a determinadas palavras de alguém que se diz discípulo de Jesus ou pastor, seja lá o que for, se ele der o devido crédito a Jesus, a sua obra. Qualquer coisa que diminua um centímetro sequer da obra salvífica de Jesus Cristo deve ser rejeitado como herege. Jesus Cristo, ele deve ser entendido como aquele que é o Filho de Deus, que é homem, completamente humano, mas que também é completamente Deus. Ele não é um Deus qualquer, ele é Deus. Ele tem poder. Ele é o Filho de Deus em sua subordinação em vir nos salvar. Veja que toda a história que você viu na aula passada, que toda a história da Bíblia se resume ao plano de salvação. O tema central da Bíblia é a história da salvação. E só há salvação por Jesus Cristo. Os profetas do Antigo Testamento esperavam por ele, aguardavam pelo Messias. A nação de Israel ainda aguarda, cega espiritualmente, mas ainda aguarda um Messias. E ele já veio, Jesus Cristo. Então, nós não podemos diminuir a importância de Jesus Cristo na salvação. A posição do Pai em relação ao Filho. E aqui está um tema muito mal entendido, porque religiões tais como os Testemunhos de Jeová têm dito que Jesus Cristo é um Deus menor. Mas não é isso. Quando nós falamos em subordinação, ela foi temporária. Veja bem, subordinação de Jesus Cristo, do Filho, em relação ao Pai. Ela foi temporária e para cumprir um determinado propósito. Então, as pessoas têm interpretado errado muitos textos, e eu quero abrir nesse texto de João. Nós já estamos chegando ao final da nossa aula, e eu queria esclarecer isso antes de encerrar.
Na próxima aula nós vamos estudar Jesus Cristo, mas antes eu quero fazer ou trabalhar essa temática logo agora para que a gente chegue mais esclarecido na próxima aula. Então, João 14, verso 28, nós lemos o seguinte: Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, os testemunhas de Jeová pegam esse texto e destroem Jesus Cristo. Mas o que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Que como homem, ele se limitou, ele é Deus, ele estava na glória com Deus, ele criou todas as coisas. Você deve lembrar de João capítulo 1. Jesus criou todas as coisas, mas quando ele se torna homem, ele veio cumprir um propósito, então ele se subordina à vontade de Deus. E como homem, ele se torna menor do que Deus, porque ele veio cumprir. Aqui é um tema delicado, porque ele não se torna menos Deus. Ele se torna homem. E por sua humanidade, ele está limitado a determinadas situações. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele chorou. Então, ele não foi menor em ser Deus. Ele agora tinha, além da sua natureza divina, ele tinha mais uma natureza, a natureza humana, que não era caída. A natureza humana de Jesus era diferente, nós vamos ver isso na próxima aula. Mas Jesus Cristo, ele disse que o Pai era maior do que ele, porque naquele momento ele estava limitado por sua natureza humana. Não que ele fosse menos Deus. Ele estava limitado por sua natureza para vir cumprir um propósito. Então, a subordinação foi na função. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Mas por ser homem, ele não era menos Deus. O Pai e o Filho são um em essência. O que João 10,30 nos diz. Eu e o Pai somos um. Então Jesus Cristo estava dizendo, olha, eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma essência, temos o mesmo poder. Mas lembra, como o homem, ele estava cumprindo um propósito. Então a sua subordinação foi temporária. Foi temporária. Jesus Cristo quis ser homem para nos salvar dos nossos pecados. Então, ele tem a mesma essência de Deus, ele é um com Deus, mas foi homem. E por ser homem, nesse período de subordinação, ele tinha uma missão que tornava Deus hierarquicamente superior. Não que Jesus Cristo fosse menos Deus. Então nós temos aí João 3,35, o relacionamento do pai com o filho. Então vamos abrir nesse texto rapidinho, antes de encerrarmos a nossa aula. João capítulo 3, verso de número 35, diz o seguinte: o pai ama o filho. Veja, Deus ama Jesus Cristo. Um relacionamento de amor. E todas as coisas têm confiado às suas mãos. Então o Pai tudo confiou ao Filho. Veja, se Jesus Cristo é inferior a Deus, como Deus confiaria tudo a ele? Então é um relacionamento de amor, mas Deus tudo confiou ao Filho. Porque ele também é Deus e ele veio cumprir um propósito. Então, como eu disse, qualquer religião ou qualquer pessoa que diminua Jesus Cristo deve ser rejeitada. Ele é o mesmo Deus, ele dá a mesma essência do Pai, ele é o nosso Salvador. E muitas outras coisas que Jesus Cristo disse no seu ministério levariam diretamente a entender que ele era Deus. Ele perdoou pecados, algo que só Deus poderia fazer. Ele curou, fez milagres. Então, quem é esse que pode fazer tudo isso se não for pelo poder de Deus? Por fim, deixo aí meu número. Caso você tenha alguma dúvida, então você pode me mandar um WhatsApp por esse número ou pode falar comigo também pelo Instagram. Você pode me procurar lá.
se for mais fácil, mas creio eu que ser mais fácil você me contatar pelo WhatsApp. Então essa foi nossa aula, um pouco longa, mas que Deus possa te abençoar nesse dia, possa te fazer maduro nesse relacionamento com Ele, entendendo os seus atributos e entendendo a nossa posição diante do Senhor. Deus te abençoe.